Boa tarde a todos. Cabe-me agora a mim apresentar este painel sobre as empresas, nomeadamente aqui sobre os impactos que a implementação da inteligência artificial tem nas empresas. Como esta cadeira vazia, nos falta um orador, mas que está quase a chegar. Mas, de qualquer forma, faço aqui a apresentação dos nossos convidados para este painel. Temos Mariana Almeida, da Zendesk, que lidera a equipa de Machine Learning da Zendesk e que tem efetuado várias investigações na área da inteligência artificial, nomeadamente numa área que já ouvimos falar aqui também umas quantas vezes aqui no painel anterior sobre apoio ao cliente, e que nos vai falar destes temas também. Tem trabalhado já há muito tempo também como investigador na academia e na indústria e que vamos ouvir de seguida. Temos também Miguel Freire, da NeuralShift, que é cofundador e CEO desta empresa, que também já... Bom, temos aqui o nosso... aqui, boa tarde. E que também tem feito bastante investigação nesta área. Na NeuralShift, que é uma empresa que também desenvolve tecnologias de inteligência artificial para construir aqui produtos adaptados às necessidades específicas da automação das empresas. Nos vai falar também um pouco da sua experiência. E agora também, bem-vindo, que se juntou a nós, Jorge Matamoros, advogado, sócio do escritório internacional White & Case, que tem também advogado e dedicado parte da sua atividade também a este tema da tecnologia jurídica, e penso que hoje nos vai falar também sobre estas matérias. Como disse, o tema do nosso painel tem a ver muito com a discussão dos aspectos relacionados com a implementação da inteligência artificial nas empresas e, nomeadamente, sobre aqui o impacto que a implementação desta tecnologia tem ao nível da organização da empresa, dos seus recursos humanos, da oferta de novos produtos e serviços, e era sobre isso que convidava, no fundo, aqui os nossos oradores a falar um pouco, começando, se calhar, pela Mariana, e não sei se queria fazer a apresentação, começar pela apresentação ou não. Tá. Ou se prefere falar sim, inicialmente. Não, okay. Acho que é isso. É mais fácil, sim. Ok. Como é que isto avança assim, com este comando, não é? Não. Só para saber depois como é que se anda com a apresentação. Não tem aí o... É no play, não? É para o lado. Esse. Ok. Não. Agora sim. Peço desculpa. Ok. Sim. É a seta para lá? É a seta para lá. Ok, vou tentar depois. Portanto, antes de mais, muito obrigada por este convite. Tenho muito gosto em estar a fazer parte desta discussão que envolve várias pessoas de diferentes competências que são bastante relevantes para o desenvolvimento de inteligência artificial. Como já fui apresentada, o meu nome é Mariana Almeida, eu lidero uma equipa de Machine Learning numa empresa chamada Zendesk, que proporciona uma plataforma de atendimento ao cliente, e estamos focados, a minha equipa e outras equipas, a desenvolver várias features de inteligência artificial para fazer com que o atendimento ao cliente seja melhor e mais rápido. Portanto, primeiro vou fazer uma pequena apresentação, introdução. Okay. Está um bocadinho lento. Mas... Okay. Portanto, já falou um bocadinho sobre o meu background, mas apesar de estar num painel sobre a indústria, o meu background também é bastante técnico. Fiz um doutoramento em processamento de imagem, mas estou, de facto, há 10 anos quase a trabalhar na indústria, mas também sempre muito ligada à parte de investigação e desenvolvimento, e exatamente nestes últimos 2 anos, mais na parte de desenvolvimento de inteligência artificial para melhorar o atendimento ao cliente. Isso começou numa empresa que era a Cleverly, que foi uma startup onde eu me juntei e que foi aqui há ano e meio adquirida pelo Zendesk, exatamente para aplicarmos a tecnologia que estávamos a desenvolver agora a uma escala muito maior do Zendesk. Portanto, o que é o Zendesk? O Zendesk é uma empresa multinacional de software, cujo produto é uma solução completa de atendimento ao cliente que é fácil de instalar e de escalar para diferentes dimensões de clientes.
portanto, tenho aqui a mostrar uma das principais áreas do produto, que é o que nós chamamos de suporte, que basicamente é como se fosse um e-mail, não é? Uma plataforma de e-mail em que o agente consegue ver os pedidos e responder e ter acesso a uma série de informação essencial para a resposta. Isto é uma das áreas onde a inteligência artificial, as nossas features entram. Também temos outra parte do produto, que é o guide, que organiza uma base de conhecimentos. Não é? Falámos aqui, o ChatGPT, por exemplo, não é? Tem um conhecimento muito genérico, mas, de facto, o contexto do atendimento ao suporte, especialmente o contexto do atendimento ao suporte de uma empresa, é bastante específico, não é? Tal como o contexto legal também é bastante específico. Então, ter esta base de conhecimento organizada é importante, independentemente se for inteligência artificial ou se for um humano, e esse é outro dos produtos também com o qual é relevante a interação quando se está a desenvolver este tipo de features. Então, porquê inteligência artificial no atendimento ao cliente? Numa área mais de business, não é? O atendimento ao cliente é uma indústria com um mercado muito grande. Se nós pensarmos que todas as empresas precisam de comunicar com os seus clientes, e o facto da comunicação ser rápida e ser boa faz com que as pessoas mantenham ou que então vão para a competição. Portanto, é um mercado com bastante valor e, ao mesmo tempo, é um mercado com bastante ineficiências. Portanto, há muito trabalho manual e há muitas tarefas repetitivas e respostas repetidas que podem ser, em teoria, automatizadas ou auxiliadas, pelo menos utilização de menos tempo, não é? E o objetivo aqui é exatamente a promessa de passar da esquerda para a direita deste gráfico, minimizando o tempo em tarefas mais repetitivas e automatizando o tempo, usando o tempo para problemas mais complexos. Se pode fazer o paralelo, se calhar, também com o âmbito legal, não é? Basicamente todas as áreas, se calhar, tem um bocadinho disto. Tentar virar. Ok. Tem havido várias previsões de que, por exemplo, em 2023, que é esperado que todas as soluções, de alguma forma, tenham inteligência artificial integrada. Existem várias promessas de que, sei lá, 20% a 30% dos agentes, a redução de 20% a 30% dos agentes durante este ano é uma das previsões que existia ainda antes do aparecimento do ChatGPT e bastantes ganhos em termos de lucros para as empresas. No entanto, pronto, são previsões e, às vezes, implementar e fazer as coisas acontecer é um bocadinho diferente. E desde há bastante tempo, mesmo antes de haver esta grande revolução, de termos modelos tão capazes como estes Large Language Models, já existia, já estava identificada esta área como uma área onde a inteligência artificial pode trazer um ganho. Portanto, agora, se calhar, vamos mostrar um bocadinho o que é que nós estamos a fazer, já que é uma parte mais empresarial, em termos de negócio, que features é que nós temos no Zendesk. E, portanto, existe esta promessa de revolucionar o atendimento ao cliente, e estamos empenhados em desenvolver, em ajudar os nossos clientes a tirarem o maior partido da inteligência artificial. Para tal, sendo uma empresa bastante grande, então temos aqui uns números, só para terem uma ideia, por ano, temos cerca de 3 trilhões de interações, 18 bilhões de tickets usados para treinar modelos e milhões de minutos poupados aos agentes. Uma das áreas em que nós apostamos é em tentar escalar o negócio, mantendo os custos. Tem muito a ver, portanto, com a parte aqui da automação, não é? Tentar automatizar algumas partes. E uma das features que nós temos para isso é o que nós chamamos a triagem inteligente. Portanto, permite poupar tempo de agentes que estão mesmo a triar, a dizer, olha, este ticket vai para ali, este vai para lá, para outro sítio. E nós fazemos isto com base na compreensão do conteúdo do pedido. Portanto, esta pessoa diz, eu tenho um pedido uma dúvida sobre o tamanho, e se nós conseguirmos identificar qual é que é a intenção do pedido, qual é que é o sentimento, qual é que é a língua, isso dá a informação suficiente para criar uma série de automações, direcionar para equipas responsáveis, ter vistas que permitam tratar determinados assuntos de uma só vez, fazer reporting, uma série de situações. Temos aqui também uma ideia parecida, também pode ser aplicada em parte conversacional, onde temos bots pré-treinados que permitem atacar os assuntos mais relevantes das empresas.
E, portanto, o bot depois seria capaz de interagir para esses assuntos especiais, resolver idealmente o assunto. Se não souber, lá está a parte da confiança, triar, direcionar para um agente e usar a informação que já foi analisada para conseguir direcionar da melhor forma para o agente, que depois poderá ter à sua disponibilidade as ferramentas mais apropriadas para o pedido em causa. Outra área onde estamos a apostar é tornar os agentes mais eficientes. E aqui, voltando para aquele painel que eu vos mostrei do suporte, temos aqui à direita um painel de inteligência em que expomos informação da língua, da intenção, do sentimento e também, mais em baixo à direita, sugestões de resposta. Portanto, o modelo processa toda a informação do pedido e sugere umas respostas que já estão pré-definidas e basta carregar no botão para dar a resposta. Temos uma feature agora mais recente que utiliza de facto a OpenAI e o ChatGPT como base para sumarizar a informação de todo um pedido. E aqui já é diretamente geração de texto, como também features para ajudar a editar o texto. A pessoa escreve só uns bullets e pode expandir ou pode mudar o tom e ser uma resposta mais friendly ou mais formal. E pronto, com a integração destes large language models torna-se mais rápido de fazer algo que seja de facto útil, não é? Porque até então e ainda agora estes sistemas não são perfeitos. Ok. Outra área também é, falámos da base de conhecimentos, estar organizada e sugerir falhas na base de conhecimentos. Por exemplo, aqui estamos a sugerir uma macro ou uma template de resposta para um pedido que é frequente e que foi visto 30 vezes com 10 agentes. E depois o administrador pode decidir, isto é interessante, quer guardar, quer editar. Depois poderá ser usado na próxima interação do agente como sugestão de uma resposta boa para ser dada. Okay. Existem mais áreas, se calhar não vale a pena estar em detalhes com tudo. Uma pequena... ok, não está aqui. Mas uma pequena marca é que pronto, estes sistemas não são perfeitos, falham, e ter o humano no processo, alguns no processo, é o que nós achamos que é importante ainda de fazer. E obrigada. Passava então agora, se calhar, a palavra ao Miguel para expor também aqui um pouco a sua experiência de implementação destes. Sim, eu não trouxe nenhuma apresentação, falámos um bocadinho mais livremente. Claro que sim. Mas vou pegar aqui um bocadinho nos riscos e nos potenciais, porque desde que saiu o ChatGPT, em novembro do ano passado, e como o professor ali também mencionou, isto não foi, nós, a nível tecnológico, já conhecíamos este sistema, já conhecíamos como é que funcionavam, mas a nível de produto, a facilidade com que nós temos de usar vou-te chamar um assistente, que nós neste momento acho que a maior parte das pessoas usa como assistente, tornou-se completamente viral e foi dos produtos que em menor tempo atingiu, acho que os 100 milhões de utilizadores. E com isto abriu aqui um leque de investimento, de interesse nesta área da inteligência generativa. E com isto, não só temos estas potencialidades que os professores e a professora Helena também já mencionaram, e depois também temos esta parte dos riscos. E tem de existir aqui uma espécie de trade-off entre as coisas que nós queremos fazer e realmente as coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, como já mencionaram, estes modelos têm muita tendência ao que é a chamada alucinação, que é, eles geram texto com uma estrutura muito boa, em que as pessoas acham que aquilo é coeso, faz sentido, mas depois tem ali os erros factuais, ou quando tenta produzir um link ou uma fonte para um artigo e nós depois vamos estar à procura daquela fonte no Google Scholar, etc, ou mesmo abrir a ligação do browser e aquilo não funciona. Aquilo está partido porque realmente não existe, porque é um modelo probabilístico que está a produzir o output mais provável. E
é um bocadinho este desenvolvimento um bocado pensado que temos de avaliar bem os riscos que nós temos de ver bem. Por exemplo, nós neste momento, no NeuralShift, estamos a tentar, utilizando inteligência geral generativa, a tentar desenvolver um produto para o mercado legal em que nós temos uma base de conhecimento, que é uma base de conhecimento da legislação atualizada, em que temos, por exemplo, os conjuntos dos códigos, a legislação toda consolidada, as decisões de jurisprudência, etc, etc. E um jurista, um advogado, tem um caso ou uma pergunta que coloca ao sistema, o sistema automaticamente vai à procura da informação mais relevante e tenta gerar uma resposta que faça sentido para aquele caso, que use a informação que tem acesso, que seja correta. Bem, isto é incrivelmente difícil de fazer, porque primeiro, e pegando também no que a professora Helena disse, é necessária multidisciplinaridade, dado que nós percebemos de tecnologia, somos engenheiros, mas depois não percebemos, por exemplo, a área jurídica da parte legal. Então precisamos sempre destes parceiros que nos ajudem a melhorar o sistema, e é aqui, por exemplo, a parte do feedback humano, do human in a loop, é sempre muito importante, de modo a controlar esta geração, de modo a tornar os sistemas melhores e a minimizar estes riscos, o risco da alucinação ou mesmo o risco da percepção que o utilizador tem. Por exemplo, eu vi muitos comentários de pessoas que pensam que estes modelos LLMs eram motores de busca. E eu acho que também faz parte aqui um bocadinho da responsabilidade das empresas, quando nós estamos a lançar um produto que é feito com base nesta tecnologia, ser transparente sobre isso e realmente dizer e explicar como é que aquilo funciona, quais é que são os seus limites. E eu acho que a OpenAI, por exemplo, com o ChatGPT em novembro, não foi muito claro ou não deu tanto ênfase a isso. Agora, pronto, já isto explodiu completamente, está nas bocas do mundo. Acredito que seja uma das próximas revoluções tecnológicas, sem sombra de dúvida. Mas ainda há muito por fazer, falta esta questão da multidisciplinaridade, de ter mais pessoas multidisciplinares nestes sistemas, trabalhar nestes sistemas. Em Portugal, por acaso, nós estamos a trabalhar nisso, juntamente com outras startups de investigação. Dentro do PRR, estamos a criar um consórcio que é o Center for Responsible AI, que tem estes pilares da responsabilidade, transparência, confiança, segurança, fiabilidade, e é nisto que estamos a tentar trabalhar, e acho que isto vai ser o próximo desafio, vai ser garantir que estes sistemas sigam realmente estes pilares. E agora também pegando aqui nas notícias desta última semana, o lançamento do último draft do AI Act, e também os comentários de Sam Altman, o CEO da OpenAI, no Congresso norte-americano, em que já se está a pedir regulação, e, na minha opinião, em parte está a ser bem feita, porque estão-se a pegar em exemplos de coisas que falharam, coisas que foram exploratórias e que criaram desigualdades sociais. Dou dois exemplos práticos. Um que era uma startup, acho que era norte-americana, que era a Clearview AI, que estava a recolher e fazer scraping de imagens de milhões de pessoas por toda a internet e a tentar fazer um sistema global de reconhecimento facial. O AI Act proíbe, por exemplo, este tipo de sistemas. Também temos, por exemplo, a China, também um bocado, tem exemplos do que a União Europeia acha que não devem ser sistemas que devem estar a operar em solo europeu, da Comunidade Europeia. Por exemplo, previsões de social credit, identificação através de imagens de videovigilância em sítios públicos, previsão de crime com base em imagens de aparência, etc, etc. E eu acho que isso está a ser bem feito. Mas depois estão, na minha opinião, a criar aqui um fosso de regulação
entre as pequenas empresas que querem trabalhar com esta tecnologia, querem desenvolver esta tecnologia, e os grandes players desta área, a Meta, a OpenAI, a Microsoft, etc., etc., que já têm uma operação, uma infraestrutura e toda uma logística montada. Para eles, ok, é só um passo, pode ser meio passo, pode não ser um passo pequeno, mas é meio passo. Enquanto para as empresas pequenas, nós temos de estar a preparar e a fazer aqui uma preparação muito maior e investir muito mais nesta parte. Eu acho que isso foi um bocadinho o que está a falhar nesta nova versão do AI Act. E outra coisa que eu reparei é que, por exemplo, a nível tecnológico, nós tivemos nos últimos 3 meses grandes avanços no ponto de vista desta tecnologia, não por causa da academia, não por causa das empresas, mas por causa da comunidade open source. E nós hoje, não sei se já sabem disto, mas muitos dos modelos que antes só conseguiam ser corridos de forma distribuída em grandes data centers, neste momento, derivado da comunidade open source, já conseguimos correr alguns destes modelos nos nossos próprios computadores pessoais. Ainda são lentos, ainda não estão, obviamente, à velocidade que os grandes data centers correm, mas já podem ser usados. E já podemos usar isto nos nossos computadores pessoais graças à comunidade open source. E acho que também tem de haver aqui um bom trade-off, uma boa compromisso entre deixar as pessoas trabalhar de forma livre e inovar e esta parte mais de proteção, de lançar estes modelos para o mundo. Muito obrigado. Pois, provavelmente são também bons tópicos para o painel de regulação. Sem dúvida. Desenvolver. Se calhar agora daria aqui a palavra ao Carlos para falar um pouco da aplicação então na área jurídica. Obrigado. Deixa-me ver se consigo pôr aqui isto. Claro. Não tenho uma apresentação, mas preferia. Talvez assim. Deixa-me ver se eu consigo. Talvez assim funcione. Ok, talvez assim funcione. Boa tarde a todos, seguem-me a ouvir. Antes de mais, queria agradecer o convite aos organizadores, à Advogados, ao Instituto de Conhecimento, ao professor Lindo, também a alguns amigos da Abreu que aqui estão, outros que não puderam estar, mas que me mandaram mensagens simpáticas, e também a todos vós, naturalmente, por estarem aqui presentes. Agradeço a vossa presença. O meu nome é Jorge Matamoros, eu sou advogado na White & Case, sou sócio da White & Case. Tenho sede em Nova Iorque, mas formei-me em Portugal e, portanto, fui treinado em Portugal. O meu arsenal conceptual e de preparação como jurista é inicialmente português. Estou fora há 15 anos e, portanto, acho que, da perspectiva da minha preparação jurídica, tenho, hoje em dia, uma perspectiva, uma abordagem bastante híbrida, porque, no fundo, como advogado, acabei por me formar no mercado americano e, portanto, tenho também licença profissional nos Estados Unidos, mas, na verdade, o exercício da atividade dentro da advocacia, da minha área de prática em particular, são litígios internacionais e, portanto, embora eu tenha base nos Estados Unidos, todos os casos que eu faço, sem exceção, têm uma dimensão internacional e, portanto, para dar aqui uma ideia, se tiver um caso com alguma dimensão, por exemplo, de Tribunal de Nova Iorque, eu sou advogado em Nova Iorque, mas um colega meu que faz tribunal todos os dias em Nova Iorque fará esse caso. Se for um caso com aplicabilidade de direito de Cazaquistão ou direito da Argentina e com vários países ou empresas de vários países ou indivíduos de vários países envolvidos, nós entramos, a minha equipa e a nossa equipa entra, porque trabalhamos constantemente com advogados das várias jurisdições, mas aquilo que no fundo oferecemos aos nossos clientes é, nestes casos complexos internacionais, com normalmente valores bastante substanciais envolvidos, na área dos bilhões ou milhares de milhões de dólares, nós temos a experiência de poder coordenar essas equipas, montar a estratégia e depois conseguir naturalmente resultados para os clientes. Eu menciono apenas essa parte internacional porque também
informa a minha perspectiva, ou seja, o contacto com mais de 30 jurisdições nas quais trabalhei com advogados locais dessas jurisdições, informa também a minha perspectiva dos impactos desta tecnologia na profissão jurídica. Embora seja sócio da Whitening Case, um disclaimer geral, as opiniões são meramente pessoais e são de facto pessoais, porque no fundo a Whitening Case tem grupos de trabalho focados nisto. Eu faço parte, devo também dizer isto, eu acabo de comentado, mas faço parte de um grupo de trabalho, enfim, força-tarefa, task force, são buzzwords comuns, mas no fundo faço parte de um grupo de trabalho dentro da Whitening Case de sócios focado, coordeno, na verdade, esse grupo focado na área de litígios e, portanto, tudo o que seja inovação tecnológica, como é que podemos melhorar a nossa prática, o serviço aos nossos clientes, na área dos litígios. Temos alguns outros na área de várias áreas transacionais e, como digo, é uma sociedade bastante grande, uma das 5 maiores do mundo, portanto, temos já para 3 mil advogados e eu coordeno essa equipe e, portanto, estou também a acompanhar, naturalmente, e até a coordenar alguns esforços da perspectiva institucional. Mas, ao mesmo tempo, como jurista, como participante no mercado, com a minha experiência, tenho a minha perspectiva e hoje falo nessa qualidade. Eu diria que há 3 efeitos imediatos, e falo hoje claramente da perspectiva do jurista. Acho que toda a gente que falou até agora tem mais conhecimento tecnológico na área científica do que eu. Eu tenho, creio, conhecimento válido e experiência válida na área jurídica. Eu acho que há 3 efeitos imediatos que pelo menos eu consigo observar ou identificar no mercado jurídico desta explosão recente de tecnologia generativa. O primeiro é que pela primeira vez temos na área do direito, vou sempre falar aplicada à área do direito, temos tecnologia que consegue produzir conteúdo jurídico, texto, sem ser um humano. Portanto, temos um sistema que é não humano que consegue produzir texto jurídico que faz sentido. Depois, se já é excelente, se é médio, se é fraquinho, é uma questão diferente. Mas isto é algo completamente novo no espaço jurídico. A produção de conteúdos jurídicos nós podemos olhar e não sabemos se foi escrito por uma pessoa ou se foi escrito por um jovem advogado ou por um estudante de advocacia ou se foi escrito por um sistema. A segunda dimensão, e creio que falaram antes disso sobre a questão do conhecimento geral versus particular, é que há um aspecto que eu creio que é restrito ou quase restrito ao conhecimento jurídico, que é todos nós, enquanto juristas, somos reféns, em certo sentido, da nossa jurisdição. Nós somos treinados como juristas numa jurisdição. Claro, eu acabei de comentar que, no meu caso, tenho uma prática internacional. Obviamente que há pessoas que exercem, por exemplo, direito europeu. Há certos nichos da área do direito que têm uma dimensão mais transnacional. Mas todos nós fomos formados como juristas de uma certa jurisdição. E, portanto, o conhecimento jurídico está agarrado a essa jurisdição e nós somos formatados para pensar nesses moldes. E, embora haja grandes semelhanças entre várias famílias de direito, claro que cada sistema jurídico nacional ou estadual, consoante a organização política de cada país, tem as suas especificidades. Ora, estes sistemas é a primeira vez que nós temos a possibilidade de um sistema cujo conhecimento ou aquisição de conhecimento jurídico é agnóstica em relação à jurisdição. E, portanto, repito, há a possibilidade hoje de um jurista ou mais terem conhecimentos de várias jurisdições, mas não de uma forma compreensiva e exaustiva. O terceiro impacto imediato que me parece interessante e de nota é que pela primeira vez temos a possibilidade de capital privado, e em particular private equity, entrar na produção e, portanto, a obtenção de benefícios, também de proveitos, na produção da cadeia de valor de conteúdo jurídico. E, portanto, eu não digo 2 observações. Já há, hoje em dia, a possibilidade de uma organização de sociedades de advogados, por exemplo, detidas por capital privado. Foi uma coisa que nunca escalou, não tem grande repercussão no dia-a-dia do exercício de advocacia, porque, no final de contas, os advogados têm que estar sempre envolvidos e, portanto, não pode haver uma organização que esteja puramente detida por private equity e que produza conteúdo jurídico por várias restrições que creio que todos conhecerão em função da proteção do foro exclusivo, dados próprios da advocacia, etc. Eu não creio que isso vá mudar, mas a questão é que, se pensarmos na cadeia de valor de produção de conhecimento, a produção de conhecimento e conteúdos jurídicos, o que chamamos em inglês Legal Work Product, a partir dos jovens advogados ou de geração de drafts iniciais, minutas iniciais de contratos,
de memorandos, de petições e por aí fora, podem hoje em dia ser feitas, ou daqui para a frente, peço desculpa, ser feitas por sistemas em colaboração com humanos. E isso vai levar a que haja uma entrada, quanto a mim, de novos agentes no mercado que vão tirar uma fatia e, portanto, isso vai levar ao quê? Eu creio que com estes 3 impactos ou efeitos imediatos que mencionei, há 3 consequências que me parecem, que eu estimo que possam acontecer. Acho que quem disser que tem hoje certeza em relação ao que vai acontecer no mercado jurídico ou é tolo ou é desonesto, porque ninguém sabe e todas as pessoas que estão envolvidas, incluindo estas empresas, estão a fazer a sua avaliação no dia-a-dia e, como dizia o Miguel, estão modelos constantemente a sair, novas aplicações, novas ideias. Ninguém sabe, por exemplo, quão profícua pode ser a exploração apenas do prompting por trás do modelo, quer dizer, entre pegar num modelo e criar outro de raiz, entre fazer uma adaptação de um modelo a um domínio do conhecimento, criar modelos mais pequenos que interagem com modelos maiores. Ninguém sabe como é que isto vai realmente acontecer. Mas eu diria que as minhas estimativas são as seguintes. Vai haver, seguramente, eu digo no médio prazo, quando digo médio prazo é intencional, não será nos próximos 6 meses apenas, seguramente, mas não será daqui a 15 anos, quanto a mim, num prazo de 3, 5 anos que eu estimo, naturalmente é apenas uma estimativa, um impacto relevante na forma como é exercida a atividade jurídica, ou seja, como todos nós trabalhamos, juristas, advogados, reguladores, juízes, advogados de empresa, advogados de escritório e por aí fora. E a interação entre todos e estes assistentes ou colaboradores. Depois vai haver um impacto muito grande na estrutura do modelo de negócio que hoje existe no mercado jurídico, que está associado naturalmente também aos ajustes que venha a haver em relação à forma como se trabalha, mas também do modelo de negócio. E em terceiro lugar, acho que vai haver um impacto que eu creio que é excelente, com riscos, mas que eu creio que é muito promissor, que é do acesso à justiça e à proteção jurídica efetiva, porque vai haver uma redução de custos e, portanto, agora falo na relação destes modelos com consumidores. Aí, eu não penso falar especificamente sobre isto, estamos aqui numa das casas, uma das maiores sociedades portuguesas de advogados, naturalmente com uma vocação mais corporativa. Eu próprio também sou sócio de uma sociedade de advogados e, portanto, hoje vou tentar focar-me nisso. Acho que esse tema é tão digno, digamos assim, o tema do acesso à justiça por via destes sistemas, que merece quase uma conferência em si mesmo. Quer dizer, é um tema muito rico, com riscos, com problemas, mas a minha visão nesse tema é que é bastante promissor e vai haver um impacto muito substancial e desejado. Antes de falar daquilo que eu acho que pode acontecer nos próximos anos e que irá acontecer, deixa-me dar um passo atrás e falar um pouco sobre onde é que nós estávamos há 6 meses. Portanto, onde é que estava a tecnologia no mundo jurídico aos finais de 2022. Eu diria que, essencialmente, nós tínhamos uma série, ou tínhamos e temos uma série de ferramentas de produtividade, na sua grande maioria focadas no processo, e não tanto na substância. Portanto, quando eu digo substância, digo a produção de conteúdos ou materiais jurídicos que vão depois ser enviados para um cliente, ou para um tribunal, ou para uma parte terceira. E, claro, bastante úteis algumas dessas ferramentas, mas eu diria, olhando até para a minha... Eu estou há 15 anos nos Estados Unidos, fiz primeiro um mestrado e depois entrei no escritório americano em 2010. Sendo honesto com todos vós, eu não creio que a minha forma de exercer a profissão, e naturalmente estou aqui a falar, tenho interesse sobre estes temas, tenho tido interesse sobre estes temas há vários anos, a minha forma de exercer a profissão tenha sido impactada de uma forma substancial. E trabalho com advogados de muitas jurisdições e não vejo que também nos últimos 10, 12 anos, claro que houve alguns avanços, por exemplo, alguns sistemas de revisão de documentos que aceleram a revisão de documentos, identificam quantos contratos têm a cláusula de force majeure e coisas deste estilo. Há também algum tipo de tecnologia que ajuda com os chamados processos de discovery, que são processos muito intensivos em termos de documentação nos Estados Unidos e que há uma troca de documentos entre as partes, e há também alguns sistemas que ajudam na negociação de contratos e, portanto, agilizam. Mas todos esses eu colocaria na área de ferramentas de produtividade focadas no processo e não focadas na substância. Esse mercado, quem é que adquire essas ferramentas hoje em dia? Esse mercado é um mercado à volta de 15, 20 bilhões na versão americana, portanto, milhares de milhões de dólares, e o principal adquirente são as law firms, são os tais advogados. E depois, em muito menor escala, os departamentos internos de grandes empresas multinacionais, mas o grande adquirente, da perspectiva de uma law tech atual, quem quer vender é a law firm.
Além das limitações da tecnologia até, vamos dizer, final de 2022, tínhamos duas outras limitações que me parecem bastante significativas e que têm impacto na forma como, no pouca adesão que estas ferramentas quanto a mim têm tido. O primeiro aqui, há um desfazamento grande entre quem compra e quem utiliza. E, portanto, compram os departamentos de conhecimento ou os departamentos de IT das sociedades de advogados, mas quem utiliza são os advogados. E os advogados têm uma aversão, não é? Acho que ninguém me vai levar a mal, temos uma aversão em mudar os nossos hábitos, acho que as pessoas têm em geral, nós também, quer dizer, tenho 40, 45, 50, 55 anos, eu faço isto há 20, 25 anos, porque é que eu vou agora mudar? E, portanto, é de facto difícil, e esse desfazamento existe, mas há também um outro fator que é a dispersão, porque no fundo a tecnologia não é compreensiva e não ataca ou não tem impacto no dia-a-dia dos advogados, no seu todo, ou seja, nas atividades do jurista como um todo, são ferramentas muito tópicas em relação ao processo. Por exemplo, para um advogado que faz transações, há uma ferramenta que ajuda a assegurar que cumprimos a checklist para todos os documentos do closing. É útil, não há dúvida que é útil, mas tem um custo de aquisição, de adoção, de conhecimento de como é que funciona aquela ferramenta. Para o advogado que está em contencioso, tem que adquirir o custo de perceber como é que funcionam, por exemplo, os sistemas de investigação jurídica, como é que eu vou à base de dados, como é que eu trabalho com a base de dados, como é que eu seleciono os casos que de facto são mais utilizados, como é que a base de dados me dá os casos e depois a relação daqueles casos com a aplicação do código. E, portanto, para cada área do direito há um sem fim de ferramentas, o que leva também a que esse custo de familiarização com as ferramentas também reduza substancialmente a adesão. O outro aspecto tem que ver, e aqui talvez possam desligar as câmaras, eu vou falar pouco até por sócio da White Case, mas tem que ver com o modelo de negócio e com os incentivos. Porque, naturalmente, os incentivos que estão montados no sistema privado, no sistema atual de prestação de serviços jurídicos, quer a nível institucional das law firms, quer a nível individual de objetivos anuais para ter um bónus e por aí, primeiro para não ser despedido e segundo para obter um bónus, esses incentivos são métricas quantitativas de horas dedicadas, na grandíssima maioria dos casos. E, portanto, isto não é uma crítica, é uma observação, uma constatação de facto, mas com base nesse modelo é difícil alguém pensar assim, porque é que eu hei de fazer uma coisa mais rápida porque vou ter menos horas para chegar ao meu bónus. Não faz sentido nenhum. Obviamente que há um limite. O limite é que todas as sociedades de advogados, institucionalmente, têm interesse em servir os seus clientes, naturalmente, e eu acho que o fazem. O que eu digo, há um equilíbrio aí complicado, mas em termos, portanto, eu não digo que haja uma decisão institucional, não vamos ser mais eficientes. Há uma certa dormência ao nível individual e ao nível da própria instituição para que, de facto, isso seja uma prioridade. É isso que eu digo e, portanto, para ser completamente claro. E, portanto, eu diria que o status quo em relação à tecnologia e à inovação tecnológica no setor do direito como um todo, e estou a pensar no mercado internacional, não apenas no mercado português, e não me estou a referir seguramente a nenhuma sociedade em particular, era quanto a mim, na minha avaliação como participante nesse mercado, relativamente pouco... tenho mais 3 ou 4 minutos? Relativamente pouco animador, com muitas ferramentas, com muita dispersão, mas com pouca adesão, e seguramente em termos tecnológicos não pujante. Quando aparece, os últimos 6 meses, agora vou ser realmente curto, porque depois também creio que isto vai ser parte do debate com todos. Quando aparece os últimos 6 meses, e vamos pensar o que é que será possível nos próximos 5 anos, naturalmente são as minhas estimativas, aquilo que eu penso que poderá acontecer, uma combinação de algum sonho ou aspiração com aquilo que eu acho que é possível, com algum realismo daquilo que temos hoje, e, portanto, seguramente não certezas absolutas. Eu diria que, quando saíram esses temas, uma coisa interessante é que temos um misto de entusiasmo com pânico. Porque pânico, todas as pessoas pensarem, será que isto vai afetar o meu trabalho? Não sei se conhecem a Khan Academy, que tem uma parte de vocês conhecerão, e o Sol Khan deu uma entrevista há pouco tempo em que ele dizia que assim que saiu o ChatGPT, eu não dormi durante 2 semanas, porque eu não sabia se de repente o meu trabalho de vida dos últimos 15 anos ia ser completamente destruído, e depois percebeu que não, percebeu que poderia trabalhar com o OpenAI até melhorar e com outros modelos e melhorar a própria Khan Academy. Mas eu acho que isso aplica a todos. A sociedade de advogados, os maiores prestadores de dados jurídicos, a Thomson Reuters, a LexisNexis, etc., estão numa situação, eu creio, semelhante em relação às inovações no mundo jurídico com base na inteligência generativa, a que está, por exemplo, o Google, no caso, na sua relação com o OpenAI, que é mudo ou não mudo o meu modelo de negócio, como é que eu me vou ajustar? Se eu mudo o meu modelo de negócio, isso pode ter um impacto muito grande. Se eu não mudo e não faço nada, é evidente que vou ser ultrapassado. E, portanto, há uma dificuldade. A mesma coisa se aplica, por exemplo, com o Bloomberg, no caso do mercado financeiro. E, portanto, todos os agentes têm
um misto de entusiasmo e de pânico. Há também, eu percebo o que o Miguel disse em relação às dificuldades ou à desigualdade em assegurar a segurança da investigação entre novos participantes e os incumbents, eu percebo isso nessa área, mas eu acho que há uma grande vantagem dos novos participantes em relação a novos produtos, porque de repente nós vemos empresas que estão no espaço da tecnologia jurídica, quanto a mim, algumas das melhores empresas, e que nos últimos 6 meses reconverteram completamente o seu modelo de negócio. Portanto, tem um novo produto hoje, e esse é o produto que vão apostar no futuro. Portanto, acho que há um espaço muito interessante para quem entra no mercado agora, pensar no mercado como tábua rasa, como é que eu posso, com estas tecnologias, montar uma empresa que tem este modelo de negócio e que consegue ver os próximos 5 anos, não está agarrado, digamos, a ineficiências e a dormências institucionais e a pesos institucionais, excesso de empregados e por aí fora, dos últimos 10, 15 anos. Uma última observação para dizer o seguinte. Haverá seguramente um ajuste progressivo, podemos falar sobre como é que vão reagir law firms, etc. Tenho observações para fazer sobre tudo isso, se conversarmos, mas eu acho que há um aspecto muito interessante, que é a possibilidade, se pensarmos nestes modelos, podemos pensar neles como bases de dados, com deficiências a nível do rigor, e também como ferramentas de raciocínio. São os dois, ao mesmo tempo, da perspectiva do utilizador. E acho que haverá uma proliferação nos vários domínios do conhecimento e subdomínios do conhecimento, em particular no campo jurídico, que estamos a falar, de uma emergência de pequenos modelos que, tal como nós humanos, que temos uma área de conhecimento, uma área de prática do direito na qual somos treinados durante 10, 15 anos e somos muito bons nessa área, os modelos vão, no fundo, replicar as funcionalidades e as capacidades dos humanos nessa área. E, portanto, podemos ter uma interação, vamos imaginar um mundo, não digo daqui a 6 meses, mas um mundo de 3 a 5 anos, em que temos colaboradores e assistentes que são associados júniores numa certa área de prática e que trabalham com os advogados da sociedade, que trabalham com os clientes e por aí fora. Termino com esta observação. Eu diria que haverá o seguinte: haverá seguramente uma entrada de novos participantes no mercado que vão comer ou tentar ficar com uma parte substancial do trabalho que é feito hoje, desde o estagiário até o associado sénior. Trabalho jurídico. E acho que os sócios, e não estou a dizer os sócios de hoje, eu digo os advogados mais séniores, que naturalmente vão ter que revisar, vão ter que rever os processos, vão ter que negociar com o cliente, vão ter que negociar com a parte contrária, vão ter que pôr a sua chancela. Mas a produção de uma forma iterativa, em colaboração entre cliente, advogado, associado a advogados e sistema, seguramente vai existir e, quanto a mim, as sociedades de advogados estão numa posição muito difícil para conseguirem construir isso, porque sofrem do dilema típico da inovação, que o Clay Christensen identificou, o chamado Innovator's Dilemma, porque, no fundo, não têm nenhuma vocação para hoje, de repente, mudarem o seu modelo de negócio e começarem a focar-se na geração de modelos em que não são peritos e em que vão ter, numa primeira fase, margens muito mais baixas do que têm com os próprios advogados. E, portanto, creio que isso vai ser uma parte muito interessante de perceber quem da sociedade de advogados consegue estar à frente desse mercado e consegue encontrar colaborações e, ao mesmo tempo, dos novos entrantes no mercado, quem consegue posicionar-se e, de facto, criar produtos que sejam úteis e que possam satisfazer quer clientes, quer os outros participantes do mercado. Muito obrigado pelo vosso tempo. Se calhar, aproveitando até um pouco esta reflexão que foi feita aqui para o mercado jurídico, pedia, se calhar, um pouco um comentário também à Matilde sobre o tema do impacto, precisamente, no setor, nos vários setores, outros setores da economia, precisamente em termos da força de trabalho dos trabalhadores que este tipo de tecnologia pode implicar. E também relacionando um bocadinho com as áreas, que obviamente sem fazer futurologia, mas com as áreas que atualmente, onde esta tecnologia tem maior implantação e mais facilidade de implementação. Qual é que acha que será aqui, no fundo, no futuro mais próximo, o desenvolver desta tecnologia e o impacto que terá na configuração dos modelos de negócio das equipas das empresas? É uma boa pergunta. Gostei bastante também desta apresentação ou reflexão
tocar em vários pontos e só confrontando, se calhar, o painel de há bocado com agora, nós, se calhar, ficámos muito mais, às vezes, na dificuldade de pegar uma tecnologia e fazê-la chegar à comunidade, não é? À grande audiência. É de facto disruptiva e áreas, acho que se calhar qual é que é a área que não vai ser afetada, se calhar neste momento é mais essa a pergunta. O apoio, o atendimento ao cliente e áreas onde todo o trabalho mais repetitivo, não é? Em que é mais fácil de automatizar, penso que será se calhar as principais áreas, não sei se consigo identificar uma área em particular, falou-se aqui também da lei, não é? Agora está-me a faltar aqui o termo. Mas é isso, eu penso também que foi esse fator interessante, que é como é que nós conseguimos chegar, como é que depois a tecnologia, que também não é completamente perfeita, não é? Consegue depois ser adotada e todo o processo de criar e implementar num produto não é às vezes tão imediato como possa parecer. Embora agora haja um salto muito grande de facilidade, se calhar empresas mais ágeis conseguem reagir mais depressa. Mas vê as empresas aderir a este tipo de tecnologia com grande vontade de a implementar sem grande preocupação com esse impacto, ou veem uma tentativa de fazer esse equilíbrio em relação às equipas que têm atualmente e o impacto que isso pode ter, esses ganhos de eficiência, de custo, de redução da necessidade de algum tipo de pessoas para desempenhar determinadas tarefas que podem ser substituídas, ou uma complementariedade nesta fase em relação à forma de implementar a tecnologia com as pessoas existentes na equipe. Eu penso que a substituição das pessoas não pode ser imediata e não deve desaparecer, pelo menos tão cedo, porque os modelos têm ainda bastantes deficiências. Tem-se um modelo geral, mas que não consegue depois focar-se num domínio. É essencial em todos os modelos de inteligência artificial que os modelos acompanhem a realidade. Então, se a pessoa só gera conteúdo que é gerado, não é? Que foi treinado com dados passados, se depois não consegue identificar o conteúdo original, não consegue evoluir, não é? Nós queremos montar uma coisa que seja... Mas falando disso, existe um grande hype à volta de Large Language Models e foi isso é que eu acho que também está a tornar a adoção muito mais fácil para toda a gente. E no outro dia estava a conversa, até acho que era com o Bruno, quer dizer, nós sabíamos disto, que há um ano estávamos na escola de verão, eu ouvi uma apresentação e fiquei boquiaberta, pensei, bem, estamos muito mais perto de uma coisa disruptiva do que eu pensava. Mas a comunidade não estava para aí assim muito. O lançamento, de facto, do ChatGPT, com o impacto massivo que teve, tornou visível para toda a gente que, de facto, se consegue fazer muito mais e com impactos em várias áreas. Depois, a tecnologia já está um bocado mais barata, não é? Porque, antigamente, manter, treinar estes modelos não é para qualquer um e, de facto, os custos ainda são caros, não é? Se eu pensar em aplicar massivamente a todos os casos que se têm, não é preciso fazer a conta, mas está tudo muito mais alerta, não é? Eu trabalho numa empresa de eficiência de atendimento ao cliente e, quer dizer, durante imenso tempo toda a gente falava do ChatGPT e do LLMs e naturalmente nós estamos-nos também a adaptar. Portanto, acho que torna mais fácil e às vezes se calhar até torna fácil demais, porque de facto o modelo que está por trás, as empresas que estão por trás, você tem que passar para lá dados, não é? E estão a continuar a consumir dados de toda a internet, não é? Fala-se aqui imensas questões jurídicas, mas as pessoas já estão um bocado convencidas, não é? Aquela parte de dificuldade da adoção, não é? Que estávamos aqui a falar, torna-se evidente para todos que é, e se calhar até demais do que é efetivamente. Vamos ver depois como é que isto evolui. E veem esta adoção generalizada também de uma forma pouco, às vezes, se calhar, pouco real, um pouco só para criar marketing ou algum hype em relação aos produtos que oferecem, sim, e não se calhar com uma adoção verdadeiramente real ou tirar um valor acrescentado da aplicação da tecnologia. Mas isso eu acho que isso é uma coisa que acontece em todo o sítio, não é? Quando nós estamos aqui a surfar aqui uma onda, vamos estar acompanhados de muita gente
e nem muita gente está ali pelos mesmos motivos que nós estamos. Acho que há pessoas preocupadas a quererem realmente fazer projetos sérios, mas também vejo muito hype ali misturado com fazer ali uns trocos facilmente. Vejo isso muito a acontecer. Mas, por exemplo, da experiência que nós tivemos com as empresas que vêm falar connosco, eu fiquei até bastante surpreendido, porque vinham com preocupações. Normalmente vêm, nós queremos isto, queremos que isto aconteça. Mas meteram aqui um mas muito grande, que foi, mas temos de ter em relação à segurança e à privacidade dos dados, o que é que acontece se o modelo faz isto, aquilo. Por isso, acho que eu fiquei realmente surpreendido com como as empresas chegaram até nós e com as preocupações destas. Agora, eu não sei se essas preocupações são as mesmas do público em geral. Eu acho que falta um bocadinho isso. Acho que falta ainda, e como estava a falar há bocado, falta um bocado mais de comunicação. E eu, quando digo comunicação, acho que também é mais comunicação útil. Porque, por exemplo, no painel anterior, o professor Alindo fez a pergunta em relação à antropomorfização do ChatGPT. E nós estamos sempre a fazê-lo. Até o professor Mário Figueiredo disse que o ChatGPT leu vários textos. Ou estamos a falar dele, quando ele erra, etc. E nós temos muita tendência de dar estas características humanas a algo que não é humano, que é meramente um modelo probabilístico, porque ele apresenta comportamento aparentemente que é característico dos humanos. E isto talvez possa ser um problema até de comunicação da parte dos cientistas e dos engenheiros, porque nós usamos esta palavra alucinação. Às vezes nós que estamos mesmo dentro do contexto, nós sabemos realmente o que é que isto quer dizer, mas uma pessoa de fora, alucinação numa perspectiva psicológica e psiquiatra é completamente diferente. Então acho que ainda há muito trabalho a fazer. A comunicação, sem dúvida, tem de ser trabalhada, e acho que é depois estamos num momento de hype em que as pessoas tiram um bocadinho os pés no chão, chamados dreamers, aqui, a tentar perceber qual é que é a próxima parte, ou setor, ou mercado cool para aplicar esta tecnologia. E às vezes estamos logo limitados à partida, então nós temos de realmente trazer as pessoas um bocadinho, meter aqui os pés bem assentes na terra e normalizar realmente quais é que são as grandes limitações e quais é que são as grandes potencialidades neste momento, obviamente pensando sempre no futuro e nos riscos que podem acatar. E em relação ao setor jurídico, nós até tivemos um exemplo em relação especificamente da utilização da ferramenta do ChatGPT, que uma sociedade de advogados falou na implementação também antropomorfizando o ChatGPT e chamando-lhe Harvey, no fundo uma aplicação específica para o setor jurídico. A utilização, e indo um pouco à reflexão que referiu, da aplicação desta tecnologia para essa produção de conteúdo jurídico, principalmente ao nível dos estagiários, dos associados, como referiu, isso implicaria essa mudança do modelo de negócio? Será que não fará sentido também essa mudança ser acompanhada neste momento de uma intervenção, no fundo, de ligar essa produção precisamente dos estagiários aos associados e enfim, que terão teoricamente uma maior necessidade de contacto com essa ferramenta para desempenhar as suas tarefas? É algo que faz sentido as sociedades de advogados adotarem esse tipo de ferramentas, como é este exemplo da sociedade de advogados que decidiu tentar treinar especificamente o ChatGPT para este negócio? Duas perguntas aí. Uma é especificamente sobre a Harvey. Eu conheço o produto deles, ela ainda entrou numa... enfim, não vou falar sobre o produto especificamente. Sim, mas o conceito. Os produtos que estão cá fora hoje são um wrapper, quer dizer, são o ChatGPT e uma versão da Anthropic, que também tem um modelo, acho que funciona bem,
quem disser que tem uma coisa muito mais avançada que isso não é verdade, nomeadamente no domínio jurídico, ponto final. E eu já vi os vários, quer no meu papel de blind case, que é pelos meus interesses nesta área, portanto, atenção, eu já acho que isto é bastante útil para o dia-a-dia dos advogados hoje. É uma questão diferente, isto já é proprietário e faz uma coisa diferente, não creio que faça. Acho que há uma margem para explorar o prompting só com base nestes modelos, como é que se pode ajustar ao mercado jurídico, acho que isso é interessante. E acho que há duas aplicações, não vou fugir à sua pergunta do negócio, mas há duas aplicações, para mim, são imediatas. Uma é no campo da investigação jurídica. Quando eu digo investigação, é legal research, no fundo, quando estamos a preparar, a dizer, tenho um problema, o meu cliente tem um problema, e há uma reunião de equipas, e pronto, este é o caso, recebemos uns documentos e tal, há aqui o contrato, não sei o quê. Estas são as 4 ou 5 questões que nós temos, em direito comunitário, em direito dos contratos, o que for. Portanto, nós não temos que analisar necessariamente um documento em concreto, mas temos esta pergunta, como é que fazemos hoje? Damos instruções, os mais velhos, a uma equipa mais nova, os mais novos fazem parte disto, eu também fiz muito disso, naturalmente, com todo o gosto no início da minha carreira, e até, enfim, até hoje em dia continuo a fazer investigação, mas vamos procurar respostas. Portanto, vamos a um sistema qualquer que existe, uma base de dados, e vamos perguntar ou usar alguns termos de referência que nos vão dar uns casos, ou umas disposições normativas consoante o sistema jurídico. E depois vamos ler, consumir aquilo, vamos produzir um meme, etc. Este trabalho, usando a expressão de que o modelo pode ler os textos, este trabalho pode ser bastante acelerado, de maneira que se a base de dados tiver qualidade, o modelo já tem capacidade para ir escolher conteúdos com alguns erros, etc, mas vai produzir uma coisa que faz sentido para a maior parte dos advogados. E depois podes fazer continuação, etc. Esta parte da investigação jurídica, para mim, é óbvia, hoje já se pode fazer com ganhos. A outra parte que me parece interessante é a capacidade de introduzir documentos, mais do que um, portanto, quantidades de documentos razoáveis, substanciais, que no fundo criar uma base de dados focada naquele conjunto de documentos. Portanto, podemos pensar, nós todos advogados, pode ser um advogado que faz transações e tem um conjunto de contratos que tem que ver, ou um advogado, ou uma due diligence, e portanto a equipa toda tem que rever os documentos todos e tal para aconselhar o cliente. Ou um advogado que faz contencioso tem uma série de materiais, naturalmente e-mails, documentos, contratos, ordens do regulador e coisas por aí fora. Ora, tudo isso pode ser posto numa base de dados em que depois o modelo vai aprender ou vai, no fundo, fazer relações semânticas entre aqueles vários documentos e depois pode-se ter uma conversa com esse acervo documental que, mais uma vez, com alguma margem de erro, mas que com muito menor margem de erro do que apenas fazer perguntas genéricas ao modelo e que acelera muito o processo de estudo desses documentos, porque isso é o que nós fazemos como advogados, não é? De repente é sentar e dizer, pronto, agora aqui, isto demora quanto? 50 horas, não é? O cliente pediu um orçamento, como é que a gente... Não temos ideia nenhuma, a gente não tem ideia nenhuma, manda-se um número para o ar, depois diz, pronto, deve dar, os nossos competidores vão dar um número um bocadinho mais alto, tentamos dar uma estimativa que seja razoável com base na nossa experiência, com base no volume de documentos, etc. Mas não temos capacidade de estudar aqueles documentos todos num curto espaço de tempo. E, portanto, isto pode acelerar esse processo. Essas duas aplicações, quanto a mim, são óbvias. Quanto ao que disse antes, quanto à tecnologia, acho que isso já é possível com estes modelos e acho que vão aparecer alguns modelos com alguma adaptação ao espaço jurídico. Acho que isso é interessante. Quanto ao modelo de negócio, eu acho que não há nenhuma resposta que seja dogmaticamente possa estar correta. Quer dizer, depende de muitas organizações. Eu não quis de todo sugerir que deve haver pânico generalizado. Não acho isso. Só me parece, e aqui, repito, não falo como sócio do Blind Case, em geral, como cidadão, qualquer organização, fora do espaço jurídico, que de repente adopta estas ferramentas, tem sempre a última frase do press release a dizer assim: isto não vai afetar postos de trabalho. A última frase do press release. Isto não parece realista. Quer dizer, não parece minimamente realista. Portanto, é evidente que vai haver, o objetivo é justamente que haja ganhos de eficiência. E as pessoas dentro da organização que estiverem capacitadas para aprender a trabalhar com estas ferramentas vão ser melhores a fazer o seu trabalho e a servir os seus clientes ou os seus mercados. E, portanto, é isso que me parece. Vai haver uma evolução e não quis de todo, só para ser claro, eu não acho que os sócios não tenham que aprender a trabalhar com isto. Não foi isso que eu quis dizer. Estou a dizer que estou numa posição institucionalmente favorecida, no sentido que lhes permite manter o relacionamento com os clientes e serem a última chancela de qualidade jurídica e de revisão da própria organização. É nesse sentido. Não é para dizer que os sócios podem estar descansados no seu gabinete porque não precisam de aprender nada.
Estamos aqui também já a chegar um pouco ao fim do nosso tempo, a não ser que tenham aqui mais algum comentário que gostassem de fazer, dávamos por encerrado então se calhar este painel, seguimos agora para um pequeno coffee break e voltamos depois